E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre o jogo do Elden Ring. A gente vai ver sobre a história dele, sobre os finais dele, sobre tudo dele. Bora lá? Há milhares de anos, três grandes cidades chamadas Nokron influenciavam as terras intermédias e cultuavam duas grandes luas, a lua cheia e a lua negra. Um dia, uma estrela d'ora caiu do céu, trazendo com ela uma besta gigante que não agia por vontade própria, e sim agia pelos comandos de um deus chamado Grande Vontade. As terras intermédias tinham diversos deuses, incluindo a deusa da podridão escarlate, a deusa das chamas e a chama frenética. A Grande Vontade, com seus seguidores, prometeu que quem a seguisse receberia bênçãos quando uma grande árvore nascesse. Após um tempo, um meteoro vivo chamado Astel destruiu uma das cidades de Nokron por completo. Vários guerreiros de Nokron tentaram derrotar Astel, porém falharam. Com a destruição e a morte dos guerreiros mais poderosos, a fé na Grande Vontade aumentou. E os servos da Grande Vontade, após a Grande Vontade ter conseguido servos conhecidos como Dois Dedos, escolheram uma mulher chamada Marika para ser a rainha e fundar um novo império. Marika, conhecida como Marika a Eterna, se casou com um guerreiro chamado Horalux, que se tornou o primeiro Elden Lord, que com esse acontecimento foi chamado de Godfrey. Junto, eles derrotaram os gigantes que cultuavam o Deus do Fogo e estabeleceram época e prosperidade. Marika e Godfrey tiveram três filhos, Godwyn, Mog e Morgoth. Marika, assim que virou Deus, se dividiu em duas entidades, Radagon e ela mesma. Radagon casou-se com a princesa que adorava a deusa da lua cheia, gerando três filhos, Radan, Ricard e Rani. Após Godfrey ser banido e morto, quando terminou seus deveres, Marika casou-se com Radagon, com quem teve dois filhos, Malenia e Miquela. Um tempo depois, Godwyn foi morto. Quando isso aconteceu, o filho da Marika morto, ela destruiu o Elden Ring, causando caos e desordem nas Terras Intermédias. Marika foi punida e presa eternamente pela Grande Vontade. Após Marika ter destruído o Elden Ring, vários de seus filhos brigaram para tomar posse dos fragmentos, e guerras foram instauradas, assim causando o abandono da Grande Vontade, pois era um deus de ordem e as Terras Intermédias estavam em caos. Elden Ring tem vários finais e não dá pra saber o final canônico, então bora falar sobre todos eles. O final chamado de Uma Era de Ruptura é o final padrão, simplesmente seguindo a história onde a Marika se revela morta após a morte da besta e o Maculado junta os restos do corpo dela, revelando os poderes de Elden Ring no corpo dela e passando esses poderes pro Maculado. E assim a Terra é restaurada e o Maculado é o novo Elden Lord, começando a Era da Ruptura. No final chamado Era da Ordem, a gente libera completando uma missão do jogo envolvendo o irmão Corrin e o misterioso Máscara Dourada. O Corrin é um membro da Mesa Redonda, um local onde diversas pessoas influentes das Terras Intermédias se reuniam para compartilhar experiências. Já o Máscara Dourada é um ser misterioso que parece ser servo da Marika. Ao ajudar esses caras e depois seguir com o objetivo de entrar na Térvore, as lutas contra o Radagon e a besta vão acontecer. A diferença é que, por ter ajudado a Máscara Dourada, o Maculado conseguiu a Runa da Ordem Perfeita, que acabou fazendo parte do Elden Ring quando ele foi restaurado. E com isso, o Maculado, o novo Elden Lord, pode usar a Runa da Ordem Perfeita para restaurar as Terras Intermédias à sua antiga glória. Agora, o final, a bênção do desespero acontece se você ajudar a criatura chamada Comedor de Estrume, que faz com que o Maculado seja exposto a 5 maldições da sementeira. O final vai rolar de forma semelhante aos outros, porém, dessa vez, o Maculado vai estar totalmente amaldiçoado, o que corrompe o Elden Ring quando ele se torna o Elden Lord, tornando as Terras Intermédias um lugar cheio de pragas e caos, começando assim a bênção do desespero. O final chamado A Era dos Filhos do Anoitecer acontece se o Maculado encontrar a Fia e ajudar ela com algumas missões. A Fia é a acompanhante do Godwyn, mesmo depois de se tornar o Príncipe da Morte, ela continuou com ele. Se o Maculado decidir ajudar a Fia, ela vai seguir uma sequência de missões que inclusive vai levar o Maculado a enfrentar o próprio dragão Fortissax.
Depois de derrotar o dragão, o Maculado vai conseguir a Runa do Príncipe da Morte. Ao se tornar o Elden Lord no final da história, a Runa do Príncipe da Morte vai trazer fim aos mortos-vivos e à imortalidade, trazendo a paz para aqueles que buscam descanso eterno. Esse seria o final da Era dos Filhos do Anoitecer. Agora o final chamado de Chama Frenética. Esse final acontece se o Maculado, depois de derrotar o Mog, ir até o subterrâneo onde está a divindade conhecida como Lorde da Chama Frenética e o seu representante, os Três Dedos. Nisso, o Maculado vai receber a bênção da Chama Frenética. A partir daí, ele vai passar a representar o Lorde das Chamas Frenéticas. E existe uma forma de reverter isso, pegando a agulha de Miquela e usar no deus do dragão Placido Sax, o que significaria enfrentar o poderoso dragão, e fazer isso vai livrar o Maculado das Chamas Frenéticas e ele vai voltar a representar a grande vontade. Mas se o processo não for revertido e o Maculado derrotar a besta como representante das Chamas Frenéticas, assim que ele vencer, as Chamas Frenéticas vão se manifestar através do Maculado, e a entidade vai conseguir dominar as terras intermédias através dele, e a Térvore vai ser destruída, e as terras intermédias tomadas pelas chamas. E nesse final, a Malenia ainda vai estar viva, mas vai passar a se dedicar a vingar e derrotar o Lorde das Chamas Frenéticas. Por fim, o final A Era das Estrelas, considerado por muitos o melhor final. Nesse final, o Maculado consegue fazendo as missões da Ranni. O Maculado conhece a Ranni depois de derrotar a Renala, e ajudando ela, o herói parte numa jornada onde inclusive rola uma luta contra o Radahn. Seguindo o Maculado, chega até a cidade perdida de Nokron, onde ele enfrenta o espírito ancestral nobre. A jornada leva até o Lago da Podridão, onde o Maculado enfrenta uma das criaturas mais fortes do jogo, o Astel, filho natural da escuridão. O Maculado chega ao altar do luar e encontra o corpo da Ranni e coloca um anel no dedo dela. Com isso, ele se torna o Lorde da Ranni, o que pode significar a representar a própria Ranni e a deusa lunar, ao invés da grande vontade. Com isso, ao seguir com a jornada normal e derrotar a besta, a Ranni se manifesta dentro da Térvore e pega para si o poder de Elden Ring, usando para invocar o poder das estrelas para trazer uma nova bênção para as terras intermédias, e inclusive as almas aprisionadas na Térvore, provavelmente entre elas a própria Marika. Pode concluir que o Maculado e a Ranni podem governar juntos as terras intermédias, e dessa vez sobre a bênção da deusa lunar.
coming of our dynasty. More